Olá pessoal, iniciando mais um Dr. Maromba, hoje com o time reunido novamente aqui, Beto Stallone, Wellington Ferreira. A gente discutiu um tema bastante interessante aí, presente tanto na modulação hormonal quanto no fisiculturismo, a nandrolona. Esse medicamento que já está no mercado desde a década de 50 e tem uma vasta história aí de uso tanto no campo da medicina tradicional, com o tratamento de algumas doenças, como no fisiculturismo. Pessoal, alguma relevância aí no dia a dia de vocês, essa medicação? A Deca é a mais famosa aí, entre os usuários aí, praticantes, né? Nossa grande querida Dequinha. Dequinha, A Dequinha. DECA. Os Dec, primeiros ciclos é sempre DECA e dura, né? Dec Deca dura, dura. Dec dura. Nossa, muitos tempos. Exatamente. E a gente pagava barato Barato, muito e a barato. farmácia aplicava, não pedia nem receita. Aplicava sem receita. Peguei essa época, né? Bons tempos? Quem não se lembra da sua primeira década, né? A minha primeira década. Exatamente. Bom, nós temos aqui para iniciar a discussão a imagem da molécula aqui da nandrolona. Todos esses anabolizantes, estanozolol, oxandrolona, nandrolona, metenolona, eles têm uma estrutura molecular muito similar, né? O que muda é alguns ligamentos, algumas cadeias, mas a estrutura básica é sempre a mesma. No caso da nandrolona, nós temos uma diferença que é mais significativa em detrimento aos demais esteroides que eu comentei anteriormente. Essa molécula, ela não é a classe C17-alfa-alquilado, ele não tem o grupo alquilado, ele é um C17 carbono. Qual que é a diferença disso? No processo de metabolização hepática, seja de primeira ou segunda passagem, ou seja, via oral ou injetável, ele é muito menos agressivo para o fígado. Então, ele é uma droga bem mais tranquila, vamos colocar nesses termos, de metabolização hepática em detrimento aos C17-alfa-alquilados. Então, ele não pertence ao grupo dos alquilados. Tá? Essa é uma diferença importante desse medicamento. Outro fator interessante dessa medicação é que ele está há bastante tempo no mercado. A maioria dos anabolizantes foi desenvolvido na década de 60, início dos anos 70, alguns dos anos 80. Esse medicamento foi desenvolvido em 1950, numa versão que era do propionato. Depois ele passou a ser o decanoato em 1964, que é a versão que a gente encontra até hoje aí nas farmácias. Então, falando um pouquinho da história dessa medicação. É uma droga presente tanto na versão oral quanto injetável, né? Então, um dos poucos anabolizantes que tem nas duas versões. O uso dele, o manejo, é permitido aqui no Brasil, legalizado pela Anvisa, tanto na versão injetável quanto na versão oral. A injetável foi suspensa do mercado por um tempo, retornou há cerca de um ano, ou cerca de 2, mas as duas versões são possíveis de ser adquiridas em farmácias, em drogarias com receitas na classe C5. Queria saber dos convidados aí. Esse medicamento tem um bom poder de ação lá no desenvolvimento dos atletas. A gente já comentou no início que é bastante usado, né? Um dos primeiros ciclos aí dos aspirantes a usuários. A Deca, a famosa Deca, né? Ela tem um grande poder anabólico, né? Tanto é que ela é muito mais anabólica do que androgênica, né? Em seus efeitos, né? Tanto assim, até algumas atletas mulheres fazem a utilização da DECA para ganhar um volume de massa muscular. E tendo até um benefício que talvez para homem, uma época alguns fisiculturistas eles usavam, e eles não estavam nem muito aí com a libido, né? Só queria ficar grande e participar de uma competição e pronto. Só que hoje em dia a gente vê que só usar a DECA tem alguns efeitos que não contribuem muito, né, para uma qualidade de vida para quem está usando, quem está pretendendo talvez ter uma vida normal, não um atleta talvez, né? O atleta às vezes ele não liga para um período ali do lance da libido, né? Mas em relação à massa muscular, aumenta muito a massa muscular, né? Eu percebo o uso de Deca com atletas, com os meus atletas e pessoas também que eu dou aula e já utilizaram, aumento de força. É incrível o aumento de força. E uma outra coisa importante assim dela, falando nesses benefícios, né? A gente percebe que as pessoas se sentem mais confortáveis com suas articulações. Então, coluna vertebral, ombro, quadril, joelho. Então, muita gente eu percebo que quando começa a usar
a DECA troca de hormônio ou começa a utilizar, se sente mais confortável em relação às articulações. Doutor, isso aí realmente é um mito? O pessoal utiliza em conjunto para que, de repente, melhore uma articulação? Como é que funciona essa questão da DECA em si? Porque a gente ouve falar e percebe na prática. Ela aumenta, né, a síntese de Sim, colágeno, né? sim. A retenção nas articulações, líquido, né? Dá uma proteção, né? Eu quero solicitar para a produção a quarta imagem que nós temos aqui para explicar. Então, essa é a imagem aqui da questão das articulações. É uma verdade, isso não é um mito, tá? Então, realmente a nandrolona, que é a medicação, ela prolifera o líquido sinovial e também a porção de melhoramento ósseo, né? A deposição de cálcio. O osso, nós temos a constituição dele basicamente com 3 tipos de células: osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. Os osteoclastos fazem a degradação do tecido. Então, quando uma pessoa vai envelhecendo, ele tem mais células do tipo osteoclasto, por isso o osso vai ficando mais poroso, mais frágil. Uma das indicações terapêuticas clínicas da nandrolona é o tratamento de osteoporose, por exemplo, em pacientes idosos. Então, ele faz com que a atividade dessas células, os osteoclastos, seja retardada e do osteoblasto, que prolifera tecido novo, seja acentuada. Então, o osso fica mais forte, mais rígido, mais vigoroso. Segundo ponto, o osso ele é dividido em algumas estruturas e a extremidade do osso é conhecida como epífise óssea. Na epífise, como nós vemos aqui na imagem, ele é revestido por uma membrana de cartilagem que fica dentro de uma estrutura articular. Essa membrana ela possui algumas células que produzem o chamado líquido sinovial. O líquido sinovial faz a proliferação de uma estrutura viscosa que prolifera, ou propicia, melhor dizendo, o movimento harmônico e sem atrito da articulação. Então, essa medicação aumenta a produção do líquido sinovial e o paciente em uso vai ter uma articulação mais lubrificada. Por isso, as dores articulares encontradas tanto em atletas quanto pacientes mais idosos pode ser tratada de forma muito efetiva com o uso da nandrolona. Esse é um mecanismo. Segundo mecanismo, os tendões. Se a gente observar o tendão, ele é inserido um pouco abaixo da epífise óssea, na estrutura mais rígida do osso. Essa medicação também acentua a proliferação de células nos tendões. Geralmente, o anabolizante ele propicia um aumento de células lá no tecido estriado esquelético e, em segunda instância, no tendão. Essa medicação ela faz uma compensação, ela trabalha meio que em conjunto. Então, o usuário de nandrolona ele consegue ter um tendão mais forte, mais rapidamente do que uma pessoa que utiliza outra classe de anabolizante. Então, é bem interessante utilizar esse tipo de medicamento para aquele paciente que tem uma dor articular ou está fazendo um treinamento com cargas mais altas, né, para prevenir lesões nas articulações. Então, aqui nós temos um apanhado geral da imagem que nos mostra aí, de uma forma simplificada, a produção ali nas epífises ósseas, o líquido sinovial, as cartilagens e a inserção tendínea na porção mais medial do osso. Então não é mito. Eu vou cancelar minha cirurgia amanhã, meu procedimento novo. Vamos mudar para nandrolona. Boa, boa. Perfeito. E eu gosto também da DECA, né? Principalmente nessas transições, né? Quando você está com um atleta ou uma pessoa que não está visando nesse momento ficar assim tão definida, né? Vamos colocar aí. Sim. Vamos simplificar. A pessoa, nesse momento, agora eu tô tranquilo, tá frio, tô usando mais roupa e tal. Tem algumas dores articulares. Vou trocar a classe de esteroide, né? Vou sair de uma Masteron, de um estanozolol, de uma oxandrolona, vou para a DECA. Uma coisa que eu percebo também, então, muita gente crê também que isso é mito, ou outras pessoas levam em consideração que é um esteroide que acaba retendo um pouco mais de água. A questão é, se ele trabalha nessa captação nessa captação mais de
Nitrogênio, de né? nitrogênio Aham. para fabricar líquido sinovial, então ele aumenta um pouco a retenção de água, como todo esteroide aumenta, né? Só que as pessoas geralmente usam DECA, que fase? A fase que estão treinando mais pesado e geralmente estão comendo mais. Então eles ligam que a DECA deixa meio inchadão, né? Então o pessoal fala, tomo DECA, fico meio inchado e tal. Daí troco pro estano. Mas quando você troca para um estano, você troca para uma oxandrolona ou uma masteron, o que que acontece? Você troca, geralmente, a tua dieta, começa a fazer cardio, começa a treinar um pouco mais leve, né? Então, doutor, qual a correlação de um esteroide que te deixa forte, só que mais retido, em relação à DECA, ou isso também é um mito? Falando em acúmulo de água, de líquido. A nandrolona, a literatura nos traz que está entre os esteroides anabolizantes mais anabólicos já desenvolvidos. Ele só está atrás da trembolona. A trembolona é um derivado da própria nandrolona. Então, essa questão de retenção hídrica, acúmulo de líquido, né, foi solucionada na trembolona. Então, eles potencializaram ainda mais essa nandrolona e retiraram essa retenção hídrica e conseguiram um esteroide extremamente forte que não retesse líquido. Por isso a trembolona é o teto, né? A nandrolona, ela é um medicamento que tem um poder de ação anabólico extraordinário, está acima do estanozolol, de oxandrolona, de metenolona. Porém, ela faz uma retenção hídrica sim. Então, nós vimos aqui na articulação, isso ocorre também no tecido esquelético, né? Então, as células, ela possui a estrutura celular e entre as células tem a porção intersticial. Ali acumula líquido. Então, por isso que o paciente usuário de nandrolona geralmente ganha bastante peso, né? Esse peso nem sempre é refletido em qualidade, por causa de uma alimentação mais suja. Mas, se ele fizesse uma alimentação mais limpa, né, e utilizasse a nandrolona, a gente conseguiria ter um volume muscular bom, com qualidade. Atletas em finalização, já fiz isso, utilizar nandrolona na finalização. Parece controverso, mas se você tem, por exemplo, uma ou duas drogas que vão deixar esse paciente definido, você tem que também preservar a qualidade e o volume muscular dele. Então é importante ter uma combinação desde que o treino e a dieta sejam no mesmo nível. É a mesma nível. coisa a história do Imogenin também na finalização, né? Isso. Mas também é uma questão de avaliação também. Eu vejo assim, eu pego muito, às vezes aluno e até atleta ectomorfo, tu usa DECA nesse indivíduo super bem. O cara aumenta com volume e uma definição muscular incrível. Sim. Né? E aí esse caso da retenção, do lance da dieta mais suja, às vezes o cara é um ectomorfo, já tem uma dificuldade para definição, usa DECA, ele realmente vai perder um pouco essa definição, né? Mas, eu mesmo já usei DECA, crescia definido e com volume ótimo, né? Então, tem que ter a avaliação. Avalia o aluno, cria estratégia com as drogas ali, com as substâncias para conseguir o máximo de resultado. Né? Em finalização, o cara tá no cepo, né? Tá. Não tem o que faça entrar ali que vai deixar o cara retido. O que o mais importante é a gente cuidar, tipo, da saúde do atleta. Por exemplo, não se machucar, uma lesão articular, ou sei lá, né? Essas coisas que acontecem na final, pré-competição mesmo, é o mata-mata. O cara não quer nem saber, né? Se vai estar com dor articular, não. Ele só quer estar mais volumoso e definido, né? Mas tu não pensa que o atleta vai competir uma competição só, né? Tem que pensar no longo prazo, né? Fazer ele ter uma saúde na prática dele durante 5, 10, 15 anos praticando, né? E prevenir lesões também, né? Às vezes uma lesão, prevenir lesões. Você vai utilizar ali um estanozolol, por exemplo, que a gente já conversou em outra oportunidade. É um medicamento que vai ressecar a articulação, porque ele foi desenvolvido para esse mecanismo de retirar líquido do corpo. Então, o atleta está em restrição calórica, o atleta está fazendo treinos mais extenuantes, o atleta está fazendo bastante atividade aeróbica. Ele não está tendo uma recuperação tecidual conforme ele tinha antes por falta de nutrientes. Então, você vai ressecar ainda mais esse atleta, né? É interessante manter um equilíbrio para que ele tenha uma saúde, evitar uma lesão, né? Isso é bem importante. E às vezes até com o uso de estano, né, doutor Ricardo? Tá usando estano, o paciente, o atleta está conversando contigo, isso dá para jogar uma dequinha no meio ali do ciclo ali.
Sim, né? é bem interessante. A É combinação uma de combinação nandrolona, ali, não que vai usar, talvez, né, várias doses durante a semana, mas esporadicamente tá usando uma década junto com o Stan no meio já vai dar uma aliviada na articulação. exato. É a única droga que eu vejo hoje que eles tiraram, que conseguiu tirar, né, a imponência da testosterona como base. Tanto que eles fizeram, chamam de Deca base e Deca only, né? Que aí seria o ciclo só de Deca, seria o Deca only, Deca sozinho, o ano inteiro. Que tem efeitos colaterais terríveis, principalmente pro homem, né? A parte de libido, A né? parte de libido, não, aí é realmente assim. Que daí vai ter um aumento de prolactina, né, doutor Prolactina, Ricardo, né? A década, né? Então, nós vamos chegar num ponto interessante aqui, a libido. A libido. A nandrolona é um esteroide que vai dar volume, vai dar força, resistência física. Se fizer uma dieta limpa, vai ter uma qualidade muscular aprimorada. Porém, se você não utilizar testosterona em níveis equiparados a esse hormônio, inevitavelmente vai ter uma queda vertiginosa na libido. Tá? O que acontece? A nandrolona é um derivado da testosterona e ele tem uma afinidade muito grande pelo receptor da testosterona. Só que a testosterona é uma molécula grande, a nandrolona é uma molécula pequena e ela consegue se ligar muito mais rápido e muito maior número do que a testosterona. Por isso, se o paciente tem só a testosterona basal dele, a nandrolona vai superar a ligação com esse receptor e nos tecidos-alvo, onde principalmente é o ginecológico em primeira instância, esse paciente vai começar a sofrer os efeitos deletérios disso. Queda na libido, né? Essa parte sexual vai sofrer bastante. Supressão, né? A supressão. Por isso é importante fazer o complemento de testosterona junto com nandrolona. Agora, tem paciente como lá nos anos 90, 80, não se preocupava com isso. Os atletas de fisiculturismo só focavam em volume, chegar ao máximo da forma física. Se fazer isso que foi comentado aqui, ele vai ter essa parte, mas a saúde sexual não vai ficar interessante, tá? Então é por isso que ocorre. O pessoal despreza um pouco a DECA, né? O pessoal, DECA, não quer, DECA é ciclinho de iniciante. Cara, a DECA é uma droga excelente, cara. Aí o pessoal quer pegar as drogas mais modernas que, né, que estão chegando agora, igual a trembolona, são boas, mas não dá para desprezar a DECA. Não A DECA é uma droga excelente, né? É uma droga muito efetiva, que tem um poder de ação muito alto e as pessoas acham que é algo muito simples. Não é. É. Não é tão Do uso simples clínico era usado para quê, doutor Ricardo? O uso clínico, né? Era osteoporose, né? assim. Anemia. Osteoporose, todos os tipos de anemia. No coquetel da AIDS, lá nos anos 80, foi utilizado para evitar a caquexia, né? Isso. Tratamento de sarcopenia, que é a fragilidade muscular na velhice, e também alguns tipos de câncer de mama. Ela é utilizada, tá? Parece controverso, mas é utilizado. E é menos agressivo ao fígado, né? Muito menos agressivo, porque não é o do grupo alquilado. Então, isso é importante. Já vou dar pro meu pai uma dequinha já. 80 anos, pode dar uma década? Pode, é utilizado sim. Pacientes com idade mais avançada é uso É bom clínico, pros ossos, né? Cara, Já vou dar uma dequinha eu pro vi pai. o vídeo, eu acho que, não sei se foi o Laércio Refundini falando, que ele chegou na mãe dele, não sei se foi ele, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Eu vi num podcast falando que ele pega e aplica na mãe dele. A mãe dele não sabe que ele tá Ah, eu aplicando. vi esse vídeo. Tu viu? Aí o Conselho de Medicina, cara, botou um processo em cima dele. Porque tu não pode fazer isso, né? O paciente tem que estar Tem que ciente saber do que está usando. isso, Sim, cara, deu um rolo isso aí, meu amigo. Só que a mulher diz que ela vira pirueta, cara, em casa. Diz que ela tá bem, tá voando, não tem dor, vai na academia, vira outra pessoa. Só que, primeiro que ele não é médico, né? Segundo que ele tem que falar pra mãe dele que tá tão, só que aplica nela. Exatamente. Então, é diferente de tu falar assim, ó, mãe, pai, complementa a tua alimentação com proteína, toma uma creatina, é bom pro cérebro, toma um ômega 3 para dar uma melhorada né, aí no teu sangue, bom colesterol, é bom, tal. Diferente do que tu pegar aí. Mas disse que a mãe dele é outra pessoa agora. Ó, meu pai tá me assistindo hoje aí, ó. Chegar em casa. Só para complementar aqui a questão da parte sexual, a gente tem duas imagens aqui que vão deixar bastante claro. Então, aqui é uma membrana citoplasmática, tá? Então, a bicamada fosfolipídica, ali um receptor hormonal,
E aquele seria um fragmento, né, uma molécula de testosterona que vai se ligar ao receptor. Então perceba que o receptor ele tem uma capacidade de absorção para uma molécula de testosterona. Então ela vai adentrar ali no tecido-alvo e vai fazer o papel dela. Na segunda imagem nós temos aqui o exemplo da nandrolona. Ele é uma molécula muito menor que consegue se ligar então várias no mesmo receptor e conseguir fazer o papel de ação muito mais rápido. Por isso que o receptor fica saturado rapidamente e a testosterona fica em segunda instância. Então a gente tem que ter bastante testosterona também para conseguir equiparar isso, tá? Nessas imagens aqui a gente consegue ver com clareza o porquê aí que vai ter queda na libido do paciente que utiliza só nandrolona ou utiliza nandrolona e uma testosterona em dose inferior. Então esse é o cuidado. E qual seria uma proporção de miligramagem de testo para nandrolona, assim, semanal? Fazer um equilíbrio, assim, bom. Tem que ser pelo menos 1 para 1. Então, O ideal é um pouco mais do que 1 para 1. Mas aí a gente tem que cuidar também da alimentação. sim. Nandrolona retém, testosterona retém. Retém. Aí o paciente está usando esses dois, não cuida da alimentação. Não, sim. Shape de segurança de balada. Antigamente, lembra? Por aí. Hoje os caras tudo magrinho no jiu-jitsu e Não, cigarette. é no garrafinha de água destilada só. Antigamente, lembra? As baladas dos caras. E aí esses caras tudo nas farmácias, cara. Passava assim, via, o fulano lá era segurança da metrô, segurança do Big Bonnie, segurança da mansão. E a galera nova não vai conhecer, mas antigamente tinha uma famosa Deca grega. Deca grega. Que era a Deca de 250 miligramas, Isso, né? Que era mais forte que todas as. Hoje é 150 ou 100? 50. É 50. Ah, é 50. É 50. A legalizada pela Anvisa é 50 miligramas. Os usos clínicos, né, já que o Beto comentou no caso dos pacientes mais idosos, para osteoporose, a indicação clínica é 50 miligramas a cada 21 dias. Né? Embora a gente saiba que a meia-vida dessa medicação injetável, na versão ciprionato, é 6 dias. Mas a indicação clínica seria 50, no máximo 100 miligramas a cada 3 semanas para a osteoporose. Porque o decanoato, a meia-vida é maior, né, Ricardo? O decanoato, né? Né? O decanoato 6 dias, sim. tá? Antigamente era propionato de nandrolona? Propionato é a versão oral. Era mais, a versão oral. Aí toma todo dia. Legal, Tem que tirar todo dia, Isso. né? A versão a cada 6 horas a meia vida. 6 horas, olha só. Meia-vida curta. Legal. Outro fator que a gente não comentou ainda foi a aromatização, né? A aromatização da nandrolona, ela é pequena. Então tem que tomar um cuidado. Às vezes o paciente vai utilizar nandrolona, testosterona baixa e ainda usa inibidor de aromatase. Vai acabar com a libido. E ele pensa, por que eu estou sem libido? Então lembrando, cada tipo de esteroide ele vai ter um tipo de ação. Alguns são mais androgênicos, outros têm uma sensibilidade maior à aromatização, outros combinam mais com um tipo, em detrimento a outra classe. Então é bem importante que quando se faça uso aí por um prescritor experiente, tem que saber exatamente a dosagem, a combinação com outro esteroide, a inibição da aromatase no nível adequado, levando isso em consideração aqueles fatores que nós comentamos em outros episódios. Nível de percentual de gordura, como é que está a alimentação desse paciente, a idade dele, então tudo vai influenciar. Mas, se a gente for fazer uma comparação básica, inibir a aromatase num paciente em uso de nandrolona e inibir a aromatase num paciente em uso de apenas testosterona, obviamente o de nandrolona a inibição tem que ser muitas vezes menor. Tá? Então, só um adendo. Eu já peguei um atleta que ele estava fazendo Deca. Ele não sabia o que estava fazendo, na verdade. Deca a cada não sei quantos dias. Eu não lembro exatamente. Deca. E trembolona. Não a trembolona acetato. O enantato de trembolona. Né, que ainda é uma cadeia mais longa, maior. Enantato de testo e hemogenin. Aí ele tava totalmente, ele parecia, ele tinha espinha na cabeça, assim, sabe? Tudo. Ele tava totalmente fora, tava com uma retenção muito, muito grande e não tava com uma densidade muscular, e libido ele falou que ele nem lembrava a última vez que ele tinha relação sexual. Cara lá de Curitiba. Daí eu falei, tá, mas
quem que te passou? Não, eu estudei sozinho por conta. E eu vi que são as drogas que mais... Eu queria fazer um off e tal. E aí eu queria ganhar peso, aí tô comendo bastante, não sei o quê. E esse cara competiu comigo, ainda foi top 2, tá? Mas pensa, olha o que ele tava fazendo, que ele estudou as drogas e viu o que cada uma fazia e falou, não, então vou juntar tudo que faz tu ganhar peso, e ainda ele ia competir na Miss Physique. Então não faz sentido, né? Então você vê o que é a pessoa não ser informada, né? Que eu falei, cara, o que vai te levar realmente a você ganhar peso de qualidade, você pode fazer um off-season com drogas necessariamente que retém menos líquido, dá pra fazer. Como você pode fazer um cutting com drogas que, teoricamente, aumentam um pouco a retenção hídrica. Tem gente que faz cutting com Deca. Tem gente que faz cutting com enantato de testosterona. E tem gente que faz cutting com hemogenin. Entendeu? Eu já vi gente fazendo off-season, colocando acetato de trembolona, utilizando o estanozolol, utilizando o Masteron, Primobolan. Então, para você ver o que é a desinformação, né? E aí a gente vem com um podcast trazendo esse apanhado de informações. Ele pegou todas as drogas que aumentam e retém mais e vou fazer um off-season e não adiantou nada, absolutamente nada. Eu tirei tudo isso aí, deixei a Deca, por quê? Ela justamente é a que menos estava trazendo efeito colateral para ele, de toda aquela que ele estava tomando. E fizemos realmente uma dieta, daí entrou um parceiro meu, nutricionista, fez uma dieta real para Booking. Limpamos aquelas espinhas dele, ele começou a fazer um trabalho para espinha. E inclusive com o uso da Deca, ele melhorou a questão da acne também, mesmo utilizando a Deca. Foi o último que ele tirou. Entendeu? Ela tem pouco, né, ação com acne, né, a Deca, né? Comparado com a Testo, tem menos, né? Ele tem uma sensibilidade às células sebáceas. Tem? Existe, Tem? sim. Mas em relação à testosterona é mais ou menos equiparado. É, Não muda muito. O que vai influenciar muito nesse paciente é a alimentação. 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 Alimentação é a chave. É. As pessoas sempre acham que o hormônio vai fazer grande diferença. A alimentação e o treino são 60%. Se não souber treinar, não se alimentar direito, não adianta. Mas o Alex já deu uma ideia para alguns os próximos podcasts aí. Vou fazer um combo de drogas mais para off e drogas mais para cut. É uma ideia. Sim, interessante. Quando você fala em Deca, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Primeira coisa, Deca e hemogenin. Né? Então, o pessoal despreza a Deca e a Dura, assim, como ciclo. Mas se souber utilizar a Deca e a Dura e fizer uma alimentação e treinar bem, tem um resultado. Mas me fala, naquela época que Deca, Dura e hemogenin tinha na farmácia, cara, assim, ó, pouquíssimas pessoas faziam a dieta como as pessoas fazem hoje. Quase nem tinha nutricionista esportivo, né? Exato, não tinha. Comia meio que... Nossa, não tinha, cara. Mas antigamente também, alguns atletas... Né? Antigamente, até o Ronnie Coleman ele falava que ele nem pesava muito comida, só dava comida pra caramba, comia proteína até não aguentar mais e treinava. Hoje é tudo mais pesadinho, mais controladinho e tal. Né? Ó, naquela época, com quem que você pegaria uma dieta pra secar e competir? Com um nutricionista, como um nutricionista clínico ou com um ex-atleta? Com o russo. Isso. Era o russo, antigamente. Geralmente o ex-atleta era... Até hoje, né? A gente tem isso. Porque é fácil se pôr no lugar da pessoa que está buscando, né? Então, eu vou fazer uma consulta, uma mentoria com alguém que nunca fez isso ou com alguém que viveu isso 15, 20 anos. Isso. E muitas vezes o valor desse é inferior. Então, leva a pessoa a pensar, né? Com o passar dos anos, hoje a gente tem as especialidades médicas, temos a parte da nutrição esportiva, temos os preparadores físicos voltados ao fisiculturismo. Então, hoje, sim, tem um apanhado bem melhor, uma equipe multidisciplinar com resultados muito mais efetivos. Mas, na época, era natural pensar dessa maneira, né? A meu ver. E todo mundo comia o que queria e botava a culpa em quem? Nas drogas. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu ainda tenho a percepção que, assim, é lógico que a gente respeita, né, o avanço, né, da ciência, vai melhorando os treinos, as máquinas,
a forma de fazer dieta tal. Mas se tu for para analisar, até as próprias dietas que avançaram tanto, as dietas mais tradicionais, o pessoal tá voltando a fazer as mais normais, com comida mais normal. Isso. Então, Arroz e feijão. Arroz e feijão, tá fazendo mais efeito. O treino mais básico tá fazendo mais efeito. Exato. Sabe assim? O treinador que é mais tradicional, ele gera mais resultado para o aluno. Lógico que a gente vai colocar sempre técnicas avançadas e tal, mas o pessoal às vezes despreza o básico e já quer ir para um ponto avançado. Isso. E aí às vezes acaba meio confundido, né? Aí atrapalha um pouco, né, o desempenho e o resultado no final. É como sempre dizem, né? O básico funciona. É. Treinar ali corretamente, ter uma alimentação limpa. A alimentação limpa é o quê? Arroz, frango, batata. Não tem segredo. Ah, vou fazer supino. Ninguém mais faz supino, é tudo em máquina. É Que verdade. bobagem isso. O único que faz Supino é supino na academia é o básico. Ricardo. Supino é básico, agachamento é básico, fazer rosca alternada é básico. Isso. E funciona, sempre funcionou. Funciona, sempre funcionou. Sempre funcionou. Se olhar os caras aí do Olímpia, do passado, de hoje, todos fazem, porque funciona. Levantamento terra, você não vê mais ninguém fazendo levantamento terra. Tá voltando, agora até que tá voltando, Tá né? voltando, né? Mas discreto, mas teve uma época que tu não via ninguém Não, fazendo parado. isso. Cara, eu vi Verdade. ontem estava vendo um treinador falar do Lee Haney, né? Cara, ele não tinha treinador, ele treinava sozinho. Uhum. O cara treinava sozinho, o Lee Haney, cara. Ele aí, e dá pra ver no documentário que ele não é um cara que treinava super pesado. Treinava na medida dele. Cara, é o físico do Lee Haney, cara. Uhum. Lógico, cara, tem uma genética do caramba e tal, mas, né, não dá pra desmotivar. O cara diz, não vou conseguir porque não tem treinador, que não tem a dieta especial, que não tem sei lá, o equipamento especial. Dá pra conquistar um resultado Sim, legal. sim. Né? As academias antigamente não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada. Olha o shape da galera, É o cara. shape da galera. O que o Califórnia... Bom, tu também pegou Califórnia no tempo do... Eu não sei se o Dr. Ricardo, acho que não conheceu o primeiro Califórnia aqui. Era a academia, era a nossa... Como é que é? Aquela academia da Califórnia lá, Gym, que é que o Arnold treinou há muito tempo. Ah, o gordinho. Era Ghost Jeans daqui. A galera até com aquelas calças listradas, né? Lá, sério, aqui. Cara, eu quero trazer ainda o Dr. Santarém ainda nesse Dr. podcast. Santarém, Esse cara tem que vir. Nem que a gente A faça lenda. um podcast vídeo chamada com ele aqui. Videochamada, é. Dá pra fazer? Podemos. E aí tinha uma galera ali era um... Pô, ali tinha uma essência, cara. É, que nem tinha diz o essência. Jorlan. A essência. A essência. Mas o Jorlan, ele fala as coisas certas. Pô, ele tem muita Ele é um propriedade cara de do falar. Califórnia. Cara, Ele é um cara que estaria no Califórnia hoje, cara. É Ele aquele passou cara por ali. todas as fases ali, Aham. ele sabe o que é, tudo não tem. E aí a gente vê, né? Ali tinha muito essa essência aí. Cara, não tinha nada. Tinha os puxador, tinha os supinos, tinha os bancos, os halter, leg, agachamento, as flexores, extensor, acabou. E só, cara. E era isso, não tinha nada demais ali. Não no tinha Califórnia. iPhone na época, não tinha. Que atrapalha o pessoal hoje. E o shape da galera ali dos caras, eu cheguei numa época que os Bom, caras isso estavam... mesmo tinha um shape, olha dos melhores shapes